Pessoal, um complemento do outro vídeo, porque afinal tem algumas coisas que a gente não conseguiu colocar lá, porque a gente tinha que fazer um corte para estar aqui. Então a gente vai dar esse complemento agora, nesse momento, que a gente vai falar de alguns destaques que a edição colocou. Esse vídeo vai ser um pouquinho rápido, mas a gente precisa dar essa complementada aí, até mesmo pra gente ter o que falar. Vocês perceberam que hoje o BBB tá sem conteúdo. Vocês perceberam que hoje o BBB tá realmente sem muita graça. Vocês perceberam que hoje a coisa deu uma flopada. Até o Davi lá dentro tava reclamando que tava sem conteúdo, que não tinha nada pra fazer, que a casa tava muito parada. Pois é, chega esses momentos aí, a gente já tá no meio, nessa meiota aí do reality show. Faltam ainda um pouquinho mais de 7 semanas pro programa acabar. E aí fica meio assim. Colocaram metade do elenco de plantas, né? O resultado foi esse. Agora vocês sabem uma coisa que eu achei interessante? Foi justamente quem foi o responsável pela bebedeira da Vanessa. E essa cena o programa mostrou hoje. A Vanessa conversava com a Isabelle sobre o Michel e a Raquel. Ela falava lá sobre eles merecerem ou não as coisas e tal. Não cabe a gente destacar isso aqui. Mas sim um momento. Ela conversava sobre os dois. E aí, quem é que aparece ali perto da porta, segurando uma garrafa de bebida? O Bila. O Bila. Ele aparece lá. E aí deixa a Vanessa completamente eufórica. Ela se levanta, pega a garrafa e vai beber mais um pouco. Esse foi o motivo da bebedeira da Vanessa que levou ao PT dela, né? Porque pouco depois ela tava lá no banheiro, derrubou papel higiênico no chão, tava completamente perdida, desnorteada, pediu pro Davi cheirar ela, pediu pra Yasmin cheirar ela, e os dois disseram que o cheiro não tava legal, que as coisas não estavam legal. A gente já te contou essa história nesse vídeo anterior, que tá aí no card, mas é sempre bom você dar uma repaginada e lembrar aí quem foi o responsável pela bebedeira da Vanessa. Nesse último momento, o último respiro dela no BBB. Porque as coisas, aparentemente, vão acabar se voltando contra ela nesse momento. E aí também teve um outro momento de tarde que a gente acabou nem destacando, que eu achei engraçado, mas ainda assim não achei que fosse importante colocar. Que foi justamente esse momento em que o Davi pergunta para a Giovanna qual era a sensação de ligar o carro, de pegar a chave e o carro não ligar. Qual era a sensação que ela tinha? E aí a Giovanna disse que para ela não importava, que isso era o de menos, que ela era mais feliz com o fato dela ter ficado em primeiro lugar e dela ter ganhado a prova. Quer dizer, ela não ganhou a prova, né? Ela ganhou a primeira etapa da prova, se ela tá se referindo a isso. Então ela disse que para ela o mais importante foi esse, ganhar a primeira etapa da prova. Que ela tava pouco se importando se ela ganhou ou não o carro, ela não tava nem aí pro carro. Que para ela o mais importante era isso. E o Bila tava escutando isso lá, né? Pouco depois, o Bila mesmo disse que ele achou engraçado a pergunta que o Davi fez pra Giovanna. Achou engraçado o jeito dele. Mas teve uma pessoa que não gostou dessa pergunta, que foi o Rodriguinho. O Rodriguinho já disse que o Davi é meio sem noção mesmo, que o Davi fez essa pergunta para tentar debochar da Giovanna, porque ela foi lá, tentou e não ganhou o carro e tal, que ele não gostou desse comportamento do Davi. Aí a Pitel disse que ele tava coringando muito, Pitel falou pra ele não ligar muito pro Davi, que esse é o jeito dele, que ele tava realmente coringando e tal, que ele tava feliz. Mas aí o Rodriguinho tava lá, imitou o Davi, imitou o jeito dele. Rodriguinho se importa com tão pouco que às vezes é chato a gente ver como é que o Rodriguinho age no BBB. É sério mesmo, o Rodriguinho às vezes tem horas que ele exagera com relação às outras pessoas. Parece que falta alguma coisa na vida dele, parece que tá faltando ele ter alguma alegria por ali e tal. Ele reclamou, inclusive, que depois que ele se juntou com os gnomos ali, porque até então ele não tinha grupo, ele passou a não ganhar nenhuma prova, tudo deu errado pra ele, ele passou a não ter mais espaço ali. Pois bem,
E agora o Rodriguinho tá lá pedindo, implorando para ser eliminado, tá pedindo para sair do programa, mas ele sabe que não vai ser dessa vez que ele vai cair no paredão. Dessa vez, o paredão que eles estão armando vai envolver a Vanessa. E foi isso que eles conversaram hoje à tarde, foi isso que eles foram falar ali de tarde na academia. Só que teve um detalhe naquela conversa na academia que a gente acabou não falando para vocês. Isso foi por volta de 3 horas da tarde. Como eu falei para vocês, a gente tinha que fazer um corte na linha do tempo para a gente poder trazer um vídeo para vocês. Foi nesse momento aí, nessa conversa, tava o Rodriguinho, tava o Michel, tava a Plantana, aí tava a Fernanda e eles estavam discutindo ali quais seriam as possibilidades de votos dele. As possibilidades do paredão eu te contei no vídeo anterior, vai lá dar uma olhadinha. Mas nesse vídeo aí, eles estavam falando as possibilidades de voto. A Giovana falou que ela vota na Lady, eles falaram que eles votam no Buda. O Rodriguinho disse que nesse momento ele não vota na Vanessa. Aí o Michel disse também que nesse momento ele não vota na Vanessa. E aí a Giovana disse que ela sim vota na Vanessa. A Fernanda também falou a mesma coisa, que ela também vota na Vanessa. E aí eles cogitaram voto no Davi, falaram que se for no confessionário o voto pode ser no Davi, porque ninguém vai ficar sabendo mesmo. E aí o Michel teve um momento todo arrogante em que ele levantava o colar e essa era a reação das pessoas. Quando ele disse, eu tirei a opção de voto do Davi e agora ele vai ser forçado a escolher outro alvo, que agora o Davi vai ter que votar em outra pessoa. Se ele soubesse que o Davi tá cagando pra ele não diria isso, obviamente. Mas o Davi, de fato, não tá ligando muito pro que o Michel acha. Na verdade, o Davi simplesmente já tinha definido que o voto dele nesse paredão vai ser no Lucas. Ele já falou que era no Lucas ou no Bila. A prioridade dele era o Bila. O problema é que o Bila está imune. Então, qual é a segunda opção do Davi? O Lucas. E aí o próprio Michel acha que ele seria a opção do Davi, mas não é a opção do Davi. O Davi continua achando o Michel um jogador fraco. E aí o Michel, todo arrogante, levanta esse colar e disse que tem vontade de dizer pro Davi que o fraco ganhou o carro e o forte ganhou o quê até agora? Eu achei que foi uma fala muito arrogante do Michel, que ele tá começando a se achar demais, ele tá começando de fato a acreditar que aquela história do microfone que o Boninho tá fazendo lá com eles é verdade. Eu acho que esse menino vai acabar se dando muito mal se ele continuar agindo assim. Ele está realmente se achando importante. Não que ele realmente não tenha merecido ganhar a prova, ele mereceu, teve a melhor estratégia, teve a melhor ajuda da Plantana. Mas agir desse jeito pegou mal pra ele, vai continuar pegando mal. Eu acho que depois ele entendeu, tanto que ele mesmo falou que ele não é desse jeito, que ele não é essa pessoa, que ele não ia fazer isso, mas que ele tinha vontade. E às vezes, quando você tem vontade de fazer algo desse tipo, você acaba agindo dessa maneira, você acaba fazendo algo assim. Eu acho que foi isso que o Michel se atentou e aí ele mesmo se corrigiu depois. Vocês percebem que às vezes eles mesmos se prendem aí nessa história. E aí ele foi explicar o porquê que a escolha dele pro almoço do anjo foi na Yasmin e não na Isabelle. Ele disse que ele gosta da Yasmin, ele disse que gosta do jeito dela e tal, mas a intenção dele jogar a Yasmin nesse almoço do anjo é justamente para ela conviver tanto com a Raquel quanto com a Giovana. A ideia dele é tentar buscar essa aproximação da Yasmin pro lado deles. Se isso vai funcionar ou não, não sei. Eu acho que o almoço do anjo é muito pouco pra gente dizer se ele vai conseguir cooptar a Yasmin pro lado deles. O que eu achei engraçado foi outra coisa. As meninas concordando com isso e achando que foi legal a estratégia dele. Mas teve uma pessoa que não gostou de ter sido deixada de lado pro almoço do anjo. Sabem quem foi? A Isabelle. Ela estava reclamando lá embaixo, com as meninas no VIP, que ela não foi chamada pro almoço do anjo. Que ela esperava, sim, ser chamada pelo almoço do anjo, pelo Michel. Mas ela não foi chamada.
De fato, a Isabelle estava um pouquinho chateada com eles. E teve essa treta que eu não destaquei no outro vídeo, primeiro porque eu não achei importante destacar, achei que a edição do programa não ia colocar essa treta, mas no final eles acabaram colocando, que foi justamente a treta da Beatriz com a Alane por causa de uma maquiagem. Elas receberam o castigo do monstro, elas lá foram se arrumar, e aí a Alane deu a ideia delas fazerem uns desenhinhos no rosto, coraçõezinhos, sardas e tal. E a Alane estava incomodada que a Beatriz estava copiando a maquiagem dela, porque ela fez coraçãozinhos, sardinhas, ela reclamou disso, e a Beatriz não queria fazer a mesma coisa, só que a Alane disse que é sério, que ela não gostava que ninguém copiasse ela. E aí ela disse que a Beatriz disse que não queria mais, que não queria copiar ninguém, que ela queria ter a maquiagem dela. Ela começou a chorar, ela começou a ficar ali sem ter ideias, e a Alane estava falando sério nesse momento. A Alane realmente disse que ela se incomodava com a Beatriz copiando a maquiagem dela. Eu achei que foi uma treta meio nonsense, mas enfim, entrou no programa, já mostrou aí um abalo na estrutura da amizade das duas. Mesmo que depois elas tenham dito que elas estavam de boas e tal, esse primeiro momento demonstrou que ali, assim, a Alane realmente não gosta muito que as pessoas copiem as coisas dela. A Beatriz estava chorando, e aí a Denisiane foi lá, fez uma maquiagem, um desenhinho no rosto dela diferente, e ela estava chorando por causa das palavras da Alane, pelo que a Alane disse, que não era para copiar. Aí a Alane diz para ela fazer os coraçãozinhos, fazer a sarda, fazer os desenhinhos que ela quisesse fazer, mesmo copiando. Disse que era uma brincadeira, só que não me pareceu uma brincadeira. Nessa cena aqui que vocês veem a Alane, não me parece que ela tá se fazendo de brincadeira. Me parece que ela tá realmente falando sério, que ela não quer que copiem o estilo dela, as coisas dela. A Beatriz chorou ali, chorou demais no momento em que elas foram fazer essa maquiagem, que não havia a menor necessidade, inclusive. Mas ela chorou, ficou chorando ali, e a Denisiane fez um desenho diferente no rosto da Beatriz para cumprirem o castigo do monstro. Aí depois a Alane se tocou que ela realmente podia ter machucado a Beatriz, tanto que ficou um clima pesado entre as duas. E aí elas foram cumprir o castigo do monstro, ficaram lá dançando horas. E aí, depois que terminou esse castigo do monstro, a Alane pediu desculpas, que ela não queria ser grossa com a Beatriz, contou a história dela da maquiagem, que a mãe dela falou que ela tinha que aprender a ter o estilo dela, essas coisas. E aí eles terminaram a DR dizendo que uma amava a outra e tal. As duas já se resolveram, mas vocês já começam a perceber que tem uma rusga ali entre elas, que se for explorada por alguém lá na frente, pode ser que isso acabe resultando na separação das duas aí. Eu acho que isso tá próximo de acontecer. Porque de fato, se o que a Giovanna falou há um tempo atrás é verdade, a Beatriz meio que tá sobrando ali nas fadas pra Denisiane ou pra Alane. Se for isso, logo logo a gente vai descobrir. E aí também teve esse outro momento que a edição do programa destacou, que foi uma conversa muito rápida entre a Alane e a Raquel. A Alane disse que ela precisava falar com a Raquel, que ela precisava esclarecer o porquê que ela deu 2 votos na Raquel. Ela lembra que a primeira vez que ela votou na Raquel foi por causa da dinâmica, que ela não tinha outras opções para votar na Raquel, mas enfim, ela votou na Raquel porque ela precisava. E na segunda vez que ela votou na Raquel, também foi por causa da dinâmica do paredão, que ela não queria votar na Isabelle, que ela não queria votar no Michel, e só sobrava a Raquel para entrar nessa conta. Ela esqueceu que tinha a Vanessa, mas enfim, só sobrava a Raquel nessa conta. E aí ela esclareceu que ela não espera que essa conversa vai mudar os planos da Raquel, que ela acha que a Raquel é uma pessoa legal, que ela acha que a Raquel não tem nenhum problema com ela e que as duas realmente estão se dando bem. Aí a Raquel só estava ouvindo, fazendo esta cara que vocês estão vendo aí. E aí ela se levantou e disse: tá tudo bem, foi bom você ter esclarecido isso comigo e tal.
e deixou a Alane sozinha. Como se isso fosse, de alguma forma, mudar os planos da Raquel. A Alane nunca foi uma prioridade de voto da Raquel. A Raquel quer ir na Denisiane mesmo e sabe que a Denisiane foi uma das fadas que já votou nela. E aí o Tadeu terminou a edição do programa fazendo essa cara séria e disse que uma reflexão que ele ia deixar para todo mundo. Planta faz isso? A resposta que eu dou para vocês é sim, Planta faz isso sim. Planta é capaz de vencer uma prova do líder, Planta é capaz de vencer uma prova do anjo, mas Planta vai continuar sendo Planta. Não tem muita movimentação nesse jogo. Aonde é que vocês estão vendo grandes movimentações nesse jogo aí que elas estão fazendo? Para mim, nenhuma movimentação, continua tudo parado, elas continuam ali sem ter muito o que entregar pra gente. E aí teve esses outros momentos aqui que eu queria destacar para vocês, porque afinal foram momentos que aconteceram há pouco, umas 8 horas da noite ali, em que a Fernanda estava na academia, ela estava correndo na esteira, mas de repente ela passou mal. Estava o Davi e a Isabelle conversando, a Isabelle estava inclusive falando para ele sobre o almoço do anjo, e aí eles se levantaram e foram acudir a Fernanda. Aí a Fernanda disse que ela tem tendência para arritmia cardíaca, que ela estava sentindo o coração muito acelerado. A Isabelle mediu o pulso dela, disse que estava realmente muito acelerado. Aí a Fernanda falou que era coração, que ela estava sentindo que era coração. Davi ficou preocupado com isso, achando que realmente era um problema de coração, era um problema cardíaco, alguma coisa do tipo. E aí eles falaram ali que era para ela ir lá no confessionário para verificar se tinha algum problema. Aí a Fernanda disse que ela não tava com problema e tal, e que não tinha médico ali para resolver nada, que eles não iam ajudar em nada, que não ia ter como fazer exames, que não ia ter como fazer nada. Aí o Davi disse que não, que a produção tem sim médicos de plantão ali, que eles ficavam todo o tempo se precisasse, que tinha sempre gente ali para acudir quando precisava. E aí o Davi se oferece para levar a Fernanda ao confessionário. Ela aceita ir no confessionário, de fato. Ela continua reclamando de dor, dizendo que estava com fisgadas no peito, que era como se uma facada entrasse no peito dela e tal. Levaram a moça no confessionário. E aí, quando ela saiu do confessionário, ela falou para Pitel, de fato, que um cardiologista estava lá. Fizeram umas avaliações preliminares nela e que destacaram que ela realmente não tinha problema nenhum no coração, que poderia ser outra coisa de fundo emocional, poderia ser algum momento de ansiedade. Ela mesma tinha falado aqui isso para Isabelle, que podia ser algo nesse sentido. Aí a Pitel ficou muito preocupada, a Pitel ficou aqui e ali achando que a menina estava passando mal, achando que tinha algum problema, mas na verdade não tinha nenhum problema com a Fernanda. A única coisa que a Fernanda estava sentindo mesmo era uma ansiedade, porque ela sabe que ela vai pro paredão, ela sabe que esse é o momento dela chegar lá. Inclusive ela estava ainda agora falando com o Rodriguinho, que ela sabe mesmo que ela vai paredão, que ela sabe que ela já escapou várias vezes do paredão. E teve esse outro momento, que isso foi agorinha, alguns minutos atrás, que foi quando a Raquel estava lá no quarto do líder com a Giovana. As duas estavam olhando as imagens da casa, estavam comentando ali sobre o movimento fraco que o programa tá. E aí a menina estava falando como é que a Beatriz e a Alane iam dormir com aquela fantasia de biscoito, como é que elas iam se arrumar na cama. E aí a Giovana fala, elas vão ter que dar um jeito ali na cama de casal, porque aquilo é grande e tal. E ela diz que ela viu o Matheus voltando a dormir com a Denisiane. De fato, os dois voltaram a dormir hoje à tarde na mesma cama. Não foi proposital, não foi pensado nisso, não foi feito de nenhuma maneira, assim, como se ele tentasse provocar a moça, porque os dois estavam muito cansados depois da prova do anjo, simplesmente se deitaram juntos na cama e adormeceram, cada um para um lado. Mas a Giovana é uma planta muito venenosa. Ela chamou o Matheus de aquele trouxa. Sério, eu vi essa cena na Globoplay, eu tava rindo da cara do Matheus, porque a menina chamou ele de planta,
As meninas chamam ela de planta, aliás, e aí ela chamou ele de trouxa. Chamou ele como se ela quisesse dizer que ele tá sendo usado pelas meninas ali, que como se ele não tivesse opinião própria. Sério, eu achei isso muito engraçado. Eu achei muito engraçado ela chamar ele de trouxa. Porque, de fato, é isso mesmo que o Matheus acaba sendo nesse momento. Ele acaba sendo um trouxa, ele acaba levando as coisas para esse lado. E aí, com essas movimentações, a gente já tem mais ou menos a definição de como é que vai ficar o paredão de amanhã. A gente já sabe, por exemplo, que a Raquel vai indicar a Denisiane. Esse voto aí ela não vai mudar, é na Denisiane mesmo, porque ela tem motivos para isso. A gente não sabe quem é que o Michel vai emparedar, mas sabe que ele não pretende emparedar o Buda, ou pelo menos ele não pretende fazer isso sem consultar os outros. Os votos da casa, pelo que a gente já sabe, vão se dividir ali entre a Fernanda, e eles estão achando ali que as fadas, o Alphaville, como eles chamam, não vão votar todos na mesma pessoa. A Pitel estava dizendo no quarto do líder lá que muito provavelmente a divisão de votos na casa vai ser entre o Buda, e ela citou que o Davi votaria no Buda e que ele teria pelo menos uns 7 votos, e a Fernanda que teria pelo menos uns 9 a 10 votos. Eu acho que seria 9 votos, né? Porque tem 17 pessoas na casa. Se for desse jeito, a coisa vai caminhar assim. A gente não sabe quem o Michel vai indicar. Não sabemos. Mas vai que de repente ele puxa o Buda pro paredão. Vai que de repente ele joga o Buda lá. Porque afinal os dois também tiveram essa treta lá que o Buda falou na central do líder. Pode ser que isso aconteça, como pode ser que ele puxe o Davi, por exemplo. Afinal, os dois têm treta, os dois têm problemas, ele tem ranço do Davi. Então, eu vou logo dizer pra vocês que eu espero um paredão, pelo menos, com a Denisiane, Davi ou Buda, a Fernanda e esse quarto voto aí, dependendo de como for, no Buda, com o Davi sendo emparedado pelo Michel. Eu acho que o Michel seria assim, muita gente acha que não seria inteligente mandar o menino de novo pro paredão, mas aí eu acho que ele não tá ligando pra isso. Tanto que ele mesmo falou, essa semana, pelo menos, eu não vou pro paredão. Então eu acho que ele vai acabar botando sim o Davi no paredão. Tem chances, como tem chances dele ir pra cima do Buda. E tem chances também da Vanessa acabar caindo no paredão. Porque o Bila já disse que ele vota na Vanessa. Ele tava dizendo ali pra Plantana, eu acho que tava pra Raquel também. E eu acho que, eu não lembro quais eram as pessoas que ele tava falando, mas que ele falou numa rodinha ali que o motivo dele votar na Vanessa não é porque ele acha que a Vanessa fez alguma coisa de errado na casa. Ele vota na Vanessa porque ele acha que ela é uma jogadora forte e que para ele seria bom eliminá-la, porque senão ela pode chegar na final sem ter passado por um paredão, por exemplo. Então, o voto dele na Vanessa é por esse motivo. Então, pode ser também que a gente acabe vendo ali a divisão dos votos e uma Vanessa caia no paredão. Esse é o sonho que a gente tá tendo aqui. Olha o tempo que a gente vem falando. Tá na hora da Vanessa cair no paredão. Tá na hora da gente ver novas histórias surgindo no BBB. E eu acho que dessa vez vai a Vanessa mesmo. Mas aí, quem sabe ela escape, né? Ela já escapou de tantos paredões, já bateu no paredão, já saiu dele mais 2 vezes. Quem sabe ela não escapa aí pela 3ª. Gente, amanhã vai ter vídeo, vai ter live e a gente vai comentar aí a madrugada, amanhã deles lá. Conto com a audiência de vocês. Beijo pra vocês, obrigado pela audiência aí. Tchau, tchau.